Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando a política de petróleo no Brasil. Nosso convidado é o Dr. Fernando Siqueira, que é o vice-presidente da AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Como anunciado, Dr. Fernando, a questão dos equipamentos é um tema que foi objeto de uma definição, de uma diretriz do governo nacional, no sentido de que haja um processo gradual, crescente de nacionalização. Mas o fato da Petrobras ser a operadora dos consórcios é um ponto-chave para a política do governo de nacionalização desses equipamentos. Haja visto que quem compra os bens e os serviços para as fases de exploração, desenvolvimento e produção é a própria operadora. Qual tem sido o impacto desta condição para a indústria nacional de equipamentos? Eu acho que o sentido é o mais favorável possível, porque a Petrobras tem a tradição de comprar no mercado nacional. Desde a época do gás, que eu citei aqui, ela chegou a propiciar a criação de 5 mil fornecedores brasileiros que atingiram o estado da arte. Infelizmente, o decreto do Fernando Henrique dizimou essas empresas. Mas a Petrobras agora retoma, Tem a Sete Brasil, que é a fabricante de sondas, ela tem um PROMIMP, que é um programa de treinamento junto com a indústria, de capacitação de pessoal. Então eu acho que a maior chance do Brasil aproveitar em termos de desenvolvimento industrial e tecnológico é a Petrobras ser operadora, porque ela tem tradicionalmente essa vocação de incentivar o mercado nacional. Agora, defender o conteúdo nacional hoje não significa nada, por aquela questão que eu mencionei, que igualou-se empresa brasileira com empresa estrangeira, então comprar no mercado nacional não significa ser de empresa brasileira. Pode ser da GE, pode ser da FANC, pode ser de várias outras empresas. Então, para que se tenha realmente um conteúdo nacional, de empresa com DNA nacional, é preciso que tenha um incentivo à empresa nacional. O presidente Lula fez um ensaio, criou uma medida provisória que virou lei, permitindo comprar até 25% mais caro no mercado nacional do que no estrangeiro. Mas isso é pouco, porque com a isenção de imposto da importação, você só equilibra, 25% é a média que se pagaria de CMS, que as empresas brasileiras pagam a mais de CMS do que as estrangeiras, que não pagam coisa nenhuma. Então é preciso rever a legislação e eu vou tentar convencer os deputados que é preciso fazer uma lei, pelo menos voltando a diferenciar a empresa brasileira de capital nacional de empresa estrangeira, brasileira de capital estrangeiro, e ter uma forma de incentivo e proteção para o mercado nacional, acabando com esse repetro, que é esse decreto 3161, que deu um privilégio às empresas estrangeiras contra as nacionais. Então é preciso rever essa legislação e dar pelo menos condição igual às empresas brasileiras. E aí a Petrobras tem essa vocação e você não vê nenhuma dessas empresas estrangeiras que estão produzindo aí contratar geólogos, engenheiros. A Halliburton fabricou 2 plataformas, trouxe 200 engenheiros na fase final, que as plataformas vieram para o Brasil, trouxe 200 engenheiros para trabalhar contra 2 ou 3 brasileiros que eram de cargo de segunda escalão. Agora, essa informação que o senhor dá é uma coisa assustadora, porque levando em conta o Repetro, levando em conta essa política que dizimou essas 5 mil empresas brasileiras por conta desse decreto de 1998. O que há relatórios que dizem que os maiores beneficiários desses investimentos que a Petrobras está planejando, inclusive para compras de equipamentos, sondas, embarcações, serão os chineses. O senhor concorda com isso? E também é verdade a informação de que essas empresas estrangeiras que a gente citou aqui, até hoje, não investiram em nenhuma plataforma construída no Brasil? Exatamente. Então, você levantou um ponto bom que é um dos erros
da presidente da Petrobras, né? Ela, semana passada, fez uma declaração meio absurda, dizendo que o que a Petrobras tem de experiência em plataformas, em produção, ela não tem em projeto de refinaria. E não é verdade. Nós fizemos uma carta da EPET protestando veementemente, porque a engenharia básica do Centro de Pesquisa da Petrobras começou com refino. E a Petrobras ganhou uma concorrência para fazer a refinaria lá de Itaboraí, ganhou da concorrente chinesa e coreana. O melhor projeto foi da Petrobras. Então, o presidente, não sei porquê, falou uma bobagem dessa. Há uma tendência, né, de comprar muito, prestigiar a China por ser mais barato. Mas a gente tem experiências com compras de equipamento no exterior que depois geram uma manutenção muito maior, né? Você tem um equipamento barato para comprar, mas para conviver com ele durante 30 anos é um prejuízo imenso. Barato sai caro. Sai caríssimo, né? Um exemplo, quando a plataforma de pampo foi feita, era uma plataforma fixa ainda, na lâmina d'água de 150 metros, resolveu-se comprar os nós da plataforma no Japão. 99% dos nós tiveram que ser refeita a solda, veio com defeito. Então, a importação não significa que seja o melhor para o país, de forma alguma. Além do fato de que você fazer aqui, você gera emprego de qualidade. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem ter as próprias empresas. Você vê, a Coreia desenvolveu porque tem Hyundai, LG, Samsung, né? O Japão tem Mitsubishi, Sony, etc. Todos os países desenvolvidos têm suas próprias empresas. E o Brasil hoje está ficando sem empresas, estão sendo desnacionalizadas. Isso é péssimo para o desenvolvimento do país. O desenvolvimento sustentado tem que ser com empresa e tecnologia nacional. Então, essa ideia da presidente de prestigiar a Sete Brasil, que são fabricantes nacionais, eu acho que certíssimo. E a Petrobras é a única que dá essa preferência à empresa nacional. Doutor Fernando, a questão dos preços de combustíveis, de gasolina especialmente, gostaria que o senhor nos comentasse, porque recentemente, na contramão do que vem propondo o próprio governo, até a própria presidente Dilma, um diretor da Agência Nacional do Petróleo defendeu uma política de reajustes periódicos nos preços da gasolina no Brasil, segundo ele, para acompanhar a variação dos preços do combustível no mercado internacional. Essa proposta não altera a função reguladora da Petrobras no setor? Profundamente. A ANP é uma aliada da mídia internacional, né? A ANP, lamentavelmente, era uma agência que deveria proteger o país, ela trabalha mais para estrangeiros do que para nós. Então, eu acho que essa questão do preço, a Petrobras tem essa função social, ela tem a função social de criar tecnologia, de regular o mercado, não evitar especulações, ganhos excessivos. Então, essa política de contenção dos preços da Petrobras, acho correta, acho que isso é uma das principais funções dela, regular o mercado e proteger, né, o mercado nacional. Agora, o que ocorre que é ruim é quando por exemplo, o álcool diminui a produção, ela tem que importar mais gasolina para suprir a falta de álcool, né? Então aí ela importa por um preço maior e vende no mercado por um preço com prejuízo. Acho que isso é errado, acho que isso não deveria acontecer assim. Como é que poderia ser contornado? Eu acho que o primeiro é incentivar mais o programa de álcool, que é um programa nacional, renovável, é energia limpa, porque ele recicla carbono, ele não traz carbono lá do fundo, né? A planta absorve o carbono, depois devolve na combustão do álcool. Então o álcool é renovável, é uma energia que tem que ser prestigiada, tem que se acertar os produtores nacionais para não priorizar a venda de açúcar quando o açúcar sobe no mercado internacional, ter mais responsabilidade, ter mais apoio, ter mais pesquisa para otimizar o álcool. Por exemplo, o motor bicombustível, ele não dá para otimizar os dois combustíveis. Aí
se prestigiou a gasolina, se otimizou a gasolina, nivelou o álcool nivelou por baixo. O álcool ficou inferiorizado com um preço aí de 70%, tem que ter 70% mais barato que a gasolina, etc. Então esse jogo aí é que tem que ser contornado para que não haja prejuízo para a Petrobras de importar mais caro e vender mais barato no mercado nacional. Então isso aí eu acho que é uma questão contornável, primeiro incentivando o programa do álcool para que isso não aconteça mais, e segundo, fazendo um preço de tal forma que a média não comprometa financeiramente a empresa. Bom, com relação à resposta anterior do senhor, eu queria até pedir que o senhor aponte, porque eu achei muito forte essa afirmativa de que a ANP tem servido mais, e preocupante, né? Preocupante. Que a ANP tem servido mais aos interesses internacionais que aos interesses brasileiros. Seria até bom que fossem apontados em que pontos realmente. Agora, no setor dos combustíveis, realmente o Brasil está com problema, né? Porque tanto no que diz respeito à gasolina, pela capacidade de refino que tem o Brasil no momento, como no caso do etanol, o Brasil passou a ser importador e um importador pesado, né? Importando milhões de litros dos Estados Unidos de etanol e também de gasolina, né? Os Estados Unidos que são grandes produtores também de gasolina. Uhum. Quer dizer, não é só uma questão de custo e de preço, né? Também é uma questão de capacidade de produção, né? Isso é uma questão também, envolve um planejamento global, né? Eu não sei se eu vou conseguir resumir, porque a coisa é muito ampla, mas o problema é o seguinte: incentivo errado à indústria automobilística, né? Porque a indústria são multinacionais que remetem todo o seu lucro. O transporte urbano brasileiro é um caos, né? Hoje, no Rio de Janeiro, a média da cidade, né? 80% dos passageiros são transportados por veículo rodoviário, por via rodoviária. 10% metro ferroviário, quer dizer, é totalmente o inverso dos países desenvolvidos, em que 90% dos passageiros são transportados pelo modal metro rodoviário, ferroviário, perdão. Aqui a gente está ao contrário. Então, quando você coloca um superdimensionamento do setor rodoviário, você tem um consumo brutal de combustível. Então, gera esses problemas todos, né? Então, você teria que ter um transporte de massa totalmente revisto, né? Que hoje, como eu falei, 90% é feito por rodovia, com interesse da implantação da indústria automobilística no país, mas o assunto é um pouco longo, né? Mas, enfim, é um planejamento global que está falhando. Estão incentivando um modal errado. O governo teria que investir pesado em fabricar trens, ferrovias. A privatização reduziu drasticamente a capacidade de transporte, só prestigiou as grandes empresas aí para transportar minério. Passageiros foram deixados em segundo plano. E aí agora a sua questão da ANP, né? Quando foi nomeado o diretor-geral da ANP, era o genro do Fernando Henrique, né? Ele, primeiro, na posse dele, com uma sala cheia de representantes e dirigentes de multinacionais, ele disse claramente: o petróleo agora é vosso. Com essas palavras? Com essas palavras. O petróleo agora é vosso. Isso está gravado, foi até processado por essas e outras coisas, mas ele disse isso. Outra coisa é o seguinte: ele dividiu os lotes a serem leiloados em áreas 210 vezes maiores do que as áreas leiloadas no Golfo do México, para entregar logo os blocos todos, né? Isso é permitido por lei? A da ANP virou a dona do pedaço, né? Ele era genro do homem, fazia o que queria, né? Então, a lei não definia o tamanho do bloco. A ANP foi atribuída a ela o encargo de dividir, né? Ele mesmo declarou: os blocos são 210 vezes maiores do que
leiloado no Golfo do México. Hoje ainda é assim? Foi deliberado. É deliberado. Aí depois veio o Haroldo Lima, nosso antigo aliado, passou de nacionalista a defensor dos leilões. E nos depoimentos aqui, durante a elaboração da lei nova, o lobby internacional fez 8 audiências públicas, 6 no Senado e 2 na Câmara. E cada audiência pública com 5 mesas. Cada mesa, 2 lobistas. Quer dizer, são 8 vezes 5, 40, 40 vezes 80 palestras de lobistas. Entre eles, o Haroldo Lima era um deles. O João Carlos De Luca, presidente do IBP, que congrega todo o cartel internacional, era um dos principais oradores. O Zilberstein e outros aí. O presidente da ONIP, né, o Eloy Fernandes, isso tudo dos telegramas do Wikileaks diz. Os lobistas são o IBP, a Fiesp e a ONIP. Doutor Fernando, o senhor mencionou a questão do etanol, que apesar da criação da Petrobras biocombustível, da decisão da Petrobras de entrar pesado também na produção do etanol, nos últimos anos tem se registrado uma desnacionalização bastante grave da produção do etanol no Brasil, com grandes empresas estrangeiras comprando e deixando de investir. Então a produção também, a queda na produção se explica por isso. E por outro, o professor Bautista Vidal, que é o implantador do Proálcool na década de 70 no Brasil, tem proposto reiteradamente que haja uma produção descentralizada do etanol a partir de microdestilarias, com a participação da agricultura familiar, dos assentamentos da reforma agrária, como método de aumentar a produção regionalizada, né, combinada com a multicultura alimentar, fortalecendo a produção de alimentos, e também com o objetivo de criar renda e emprego nas regiões, evitando, por exemplo, o turismo do álcool, que é um absurdo no Brasil. Como é que o senhor comenta esse quadro? Isso eu estou plenamente de acordo. Agora, infelizmente, na prática isso não está acontecendo, né? Na agricultura em geral, você tem aí o agronegócio, né? Essa meia dúzia de multinacionais, Bunge-Borne, ADM, Monsanto, né? Então essas empresas usam a soja, por exemplo, para fazer farelo, que é o que dá lucro. E o óleo de soja é o subproduto, né? Então você faz com que no biodiesel o agricultor familiar não tenha como concorrer. Porque para o grande produtor do agronegócio, o óleo de soja é subproduto, é de graça. Para o produtor familiar que vai produzir, ele tem que vender. Então ele não tem como concorrer. Da mesma forma o álcool, né? Você vê as grandes multinacionais, compram aí a Cosan com todas as suas usinas, né? E é um processo perigoso e galopante de desnacionalização que o governo tinha que interferir nisso aí, porque nós estamos vendo uma desnacionalização em todas as áreas, né? E agora nessa de energia, com o gás dos Estados Unidos, melhorou um pouco a situação, mas os Estados Unidos estavam numa insegurança energética brutal. O gás de xisto, né? E aí o grande polo capaz de substituir o petróleo é a Amazônia com a biomassa. Então eu via com muita preocupação essa tomada da Amazônia como o maior. Ali tem sol, água e terras, né? O trinômio necessário para substituir com a biomassa o petróleo. Então eles estavam tomando isso aí. Agora, com o gás de xisto deu um alívio, né? Até torço para os Estados Unidos se dar bem com o xisto e nos deixar um pouco em paz. Deixa a Amazônia em paz, deixa o pré-sal para os brasileiros, pelo amor de Deus. O programa Agenda Econômica está chegando ao seu final por hoje. Nós gostaríamos de agradecer muito aqui a sua audiência. Estamos esperando por suas impressões, suas sugestões, suas críticas. Elas são muito bem vistas e elas podem ser enviadas para esse endereço que está aí na sua tela, o www.senado.leg.br/TV. Queremos agradecer aqui a participação do Dr. Fernando Siqueira, vice-presidente da
Associação dos Engenheiros da Petrobras. Estaremos sempre de portas abertas. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição de vocês quando quiserem. E agradecer também a participação do meu colega jornalista Floriano Filho. Continue com a gente. Até a próxima Agenda Econômica. Tchau. Obrigado.